Olá, gente! Vamos para mais uma aula de ciências e na aula passada a gente viu os diversos tecidos do corpo humano. E dentre os tecidos que a gente viu o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele se organiza de forma a formar órgãos e desses órgãos eles se organizam e formam o sistema nervoso, que é o que a gente vai ver hoje, é o assunto da aula de hoje. Então vamos iniciar a aula dessa semana. O sistema nervoso capta estímulos externos, processa esses estímulos e então gera uma reação a eles. O sistema nervoso, gente, não para de funcionar, ele está o tempo todo aí captando estímulos, processando esses estímulos de forma que a gente reaja a eles, a gente interaja com o ambiente. Então a gente pode dizer que o sistema nervoso é o principal sistema aí que liga o ambiente externo a gente, ao nosso corpo. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês que certamente todo mundo já passou por isso, A gente vai tomar algum líquido ali quente, talvez um café, um leite quente, um chá, e acaba queimando a língua, Então, o que está acontecendo aí? O sistema nervoso está atuando nesse momento, e eu vou mostrar para vocês como. O estímulo externo foi o quê? Foi o líquido quente, O chá, o café, o leite, que seja. A gente toma e a gente logo, tem aquela sensação de dor, de alerta, a gente dá aquele pulo, aquele desconforto, e isso é o processamento, significa que o sistema nervoso está processando. Então a gente tem a reação, que é logo se livrar daquele líquido, a gente cospe ele, ou até mesmo engole ele aí sem querer, acaba engolindo o líquido. E a gente coloca a língua para fora, ou a gente começa a abanar a língua, ou a gente vai pegar uma água, para dar uma aliviada ali na sensação de dor, de queimação. Ou seja, isso tudo é o nosso sistema nervoso que está coordenando. E é em questão, que a gente sabe, é questão de menos de um segundo, a gente tem essa reação rápida, Então, ela é muito importante para a gente, se livrar aí do perigo, no caso. E o sistema nervoso, ele é composto pelo sistema nervoso central e pelo sistema nervoso periférico. A gente vai ver cada um deles. O sistema nervoso central, por sua vez, é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico é composto pelos nervos e pelos gânglios nervosos. E a gente vai começar vendo o sistema nervoso central, E aí começando pelo encéfalo. O encéfalo, gente, ele está localizado aí na nossa cabeça, E ele é formado por diversos anexos, vamos dizer assim. O cérebro, ele é a maior parte do encéfalo. E ali no cérebro que estão as áreas responsáveis pelos sentidos, Os 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato, gustação. Pela linguagem, quando a gente escreve ou quando a gente fala, pelo raciocínio, aprendizagem, memória, pelo controle voluntário dos músculos. Então, tem certas pessoas, que às vezes elas sofrem acidentes ou nascem assim, E nascem de forma que tenham ali alguma parte do cérebro danificada. Então, essas pessoas podem apresentar alguma dificuldade em se expressar, na hora de falar. Às vezes tem algum déficit no raciocínio, uma dificuldade de aprendizagem. Então, o cérebro, eu arrisco dizer que o cérebro é uma das partes mais importantes do nosso corpo. Justamente por causa disso, dele coordenar o restante do nosso organismo. E a gente também tem o cerebelo. O cerebelo, ele é responsável aí pelo equilíbrio do corpo, pela coordenação dos movimentos. Tem pessoas que podem ter alguns problemas, ali na região do cerebelo, e elas podem ter tremores, Elas podem ter dificuldade de coordenação motora. A gente também tem o bulbo, e o bulbo, ele controla a parte involuntária da respiração, os batimentos do coração, a pressão do sangue e alguns reflexos, como tosse, espirro, além de regular a salivação, o ato de engolir e outras ações aí do nosso organismo. A gente também tem o tálamo. O tálamo, ele recebe mensagens dos órgãos dos sentidos e transmite para as regiões apropriadas do cérebro.
E a gente também tem o hipotálamo, que, entre outras funções, ele controla a temperatura do corpo, também atua na digestão, como o bulbo, a sede, a fome. E ele também regula a produção de hormônios da hipófise, que está aí também na imagem, pequenininho ali, né? A hipófise, ela sintetiza alguns hormônios importantes para o nosso organismo. E, além do encéfalo, a gente também tem a medula espinhal. E a medula espinhal, gente, ela está localizada ali no interior da nossa coluna vertebral. E a medula espinhal, ela está relacionada ao ato reflexo, que é caracterizada, né, por ser uma resposta rápida e involuntária diante um estímulo. Por exemplo, quando eu dei o exemplo ali para vocês, né, da moça bebendo água, um líquido quente, um líquido qualquer quente, e eu falei, logo, né, a pessoa toma um líquido quente, vai dar aquele pulo, aquele susto e vai tentar se livrar daquele incômodo. E a medula espinhal quem gerencia esse ato reflexo, né, para se livrar ali do perigo. E uma coisa importante é que a medula espinhal, como ela é responsável, né, pelos nossos movimentos, né, ali, quando ela sofre algum dano, né, algum trauma, pode ser que a pessoa tenha comprometimento dos seus membros, como por exemplo pessoas paraplégicas, né, que perdem os movimentos dos membros inferiores, e tem as pessoas tetraplégicas, que perdem o movimento dos membros inferiores e superiores também. Aquelas pessoas certamente tiveram ali um trauma, um dano na medula espinhal. E geralmente é irreversível esses traumas. Alguns casos dá para reverter, mas é com fisioterapia, tem outros tipos de tratamento, que, né, a ciência vai avançando e vai melhorando esses tratamentos. Mas é uma situação muito complicada e que demora anos, né? Quando dá para recuperar, é uma coisa que leva anos e anos de fisioterapia, tratamento, para conseguir recuperar esses movimentos. E agora, né, a gente tem aí o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos, que são feixes de fibras nervosas distribuídas pelo corpo. Então, esses nervos, né, coloquei uma imagem aqui para exemplificar para vocês. O sistema nervoso central aqui, né, o encéfalo, e a medula espinhal, está marcado de amarelo. Já os nervos, né, são esses feixes de fibras que estão aí localizados no restante do nosso corpo, né? Estão aí distribuídos pelo nosso corpo. Então, são essas linhas rosas. E a gente também tem os gânglios nervosos, que estão localizados ao entorno da coluna vertebral, ligando o sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central. Então, os gânglios nervosos, acho que está pequenininho, mas dá para ver. São essas linhas aqui em torno da coluna vertebral, essas linhas rosas, que formam um círculo, né, envolvendo ali e ligando o sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central. E então, né, voltando àquele exemplo ali da moça tomando o líquido quente. Novamente, vamos ver como é que o nosso sistema nervoso trabalha aí quando recebe um estímulo externo. Os nervos recebem o estímulo, né, chegando aos gânglios nervosos. Então, a moça bebeu o líquido quente, né, os nervos ali que estão presentes na boca, na língua, na mucosa da boca, recebem esse estímulo e transmitem esses estímulos até os gânglios nervosos, né, que estão ali envolvendo a nossa coluna vertebral. Isso tudo faz parte do sistema nervoso periférico. Aí entra em ação o sistema nervoso central, porque o estímulo chega até o encéfalo, né, e ele entende ali que está acontecendo uma situação de perigo, né, dor, e ele vai elaborar uma resposta, que é transmitida até a medula espinhal. Ele elabora essa resposta e a medula espinhal vai e transmite, né, essa resposta para o restante do nosso corpo. Então, a moça ali, no caso, vai ter a reação de se livrar daquele líquido quente, de colocar a língua para fora, beber algo gelado, né, para dar uma aliviada na dor. Então, esse é o trajeto, né, do estímulo externo
até o nosso organismo e a resposta que a gente elabora para esse estímulo externo. E isso, gente, vale para tudo. O nosso sistema nervoso está o tempo todo trabalhando. Enquanto eu estou falando para vocês aqui, né, dando aula para vocês, o meu sistema nervoso está trabalhando a todo momento e tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, estou falando aqui com vocês, né, apresentando esses slides, então a área responsável pela minha fala está sendo trabalhada, pela minha visão está sendo trabalhada, ao mesmo tempo em que eu estou ouvindo um carro passando aqui na rua, então a minha audição também está sendo trabalhada. Então, nosso sistema nervoso está aí funcionando o tempo todo, a todo vapor, né, para a gente estar sempre atento e a gente conseguir perceber o mundo ao nosso redor. Então, a aula foi sobre isso, sistema nervoso. Realizem as atividades do PET. Semana que vem, não deixem de fazer a avaliação trimestral, porque ela é importante para nós professores, para a escola, para vocês alunos também, porque ela vale ponto no bimestre. Então, não deixem de realizar essa avaliação, tá bom? Abraços e até a próxima aula!